My dear, my darling. Tudo bem? Ricardo, outra live só hoje. Outra live hoje. É que hoje eu tô aqui sozinho em casa. Eu falei, não vou ficar sozinho não, vou chamar 300 pessoas pra ficar comigo aqui. Eu gosto da solitude, de ficar de boa, sozinho e tal. Eu tenho meus momentos, mas ficar muito tempo sozinho é ruim demais. Aí eu já tenho o recurso de ficar aqui conectado. Pronto, vou usar. E eu tinha pensado agora em ler um pouquinho. Então vou ler com vocês, tá bom? Oi. Tá, eu tô lendo. Deixa eu só atualizar. Eu tô lendo um livro que se chama Como Convencer as Pessoas a Fazer o que Você Quer. E aí, eu tô procurando ler ele com vocês. Eu leio ele sozinho. Só que quando eu leio com vocês, você sabe o que acontece? Acontece que eu posso explicar. E quando eu falo em voz alta, além de treinar a minha dicção, além de treinar a minha forma de falar, treinar minha voz, à medida que eu ensino você, o conteúdo fica mais gravado na minha cabeça. Eu aprendi isso Eu percebi essa minha forma de aprender há uns 8 anos. Essa minha forma de aprender, que é ensinando. Então eu ensino as pessoas há muitos anos, sem cobrar nada por isso. Agora, recentemente, eu larguei de ser besta e comecei a cobrar. Mas calma, essa aqui é de graça, tá? Mas era uma ferramenta que eu tinha para aprendizado, né? Então, se você quer aprender mais, sempre que você aprender algo novo, ensine para outra pessoa. Porque isso vai gravar na sua cabecinha. Tá bom? Então, você lê um conteúdo, você lê um livro, você já vai e ensina para alguém. Além de se abençoar aquela pessoa, além de você melhorar as pessoas à sua volta, isso faz você aprender mais. Então vamos lá. Eu estou numa parte do livro aqui que a gente fala sobre induza as pessoas a dizerem não. Induzir as pessoas a dizer não. Curioso. Vamos ver? Por que eu faria alguém dizer não a algo que eu quero que ela faça? Imagine que você esteja apresentando um projeto para o conselho escolar local. Você participa de um grupo de pais que gostaria de conseguir novos equipamentos para o parque infantil. O grupo selecionou para pedir ao conselho escolar a quantia de $2.000 para os brinquedos novos. Durante a reunião na qual faz a apresentação e o pedido, você choca o grupo de pais pedindo $5.000 e não 2. Os membros do conselho dizem: não podemos gastar tanto em equipamentos para recreação. Você se mostra desapontado e diz: eu entendo, mas temos um plano reduzido para $2.000. Eles pedem para ver o plano reduzido e você sai da reunião com $2.000 do projeto inicial aprovados. O que acabou de acontecer é chamado de concessão. Quando o conselho escolar disse não e você aceitou, este não agiu como um presente para o conselho. Como resultado, eles ficaram em dívida com você. Quando você ofereceu o plano de $2.000, eles puderam aliviar a sensação de dívida dizendo sim à quantia reduzida. Olha só. Como assim tá travando? Travou? Não travou não. Aqui pra mim tá normal. Cadê? Voltou? Me fala aí. Eu tô vendo só o povo dizendo que travou aqui.
Voltou? Uai, tem gente falando que travou. Tem gente falando que não. Travou tudo? Ah, vamos lá. A Conceição também cria... Ó, você viu o que ele fez? Aqui aconteceram dois gatilhos, tá? Aqui ele utilizou uma ferramenta que é a sensação de quente e frio. Você já viu um experimento que é o seguinte? Depois você faz ele para você testar. Você pega uma bacia e coloca água natural. Você pega outra e coloca água gelada. Você enfia a mão na água gelada e deixa lá uns segundos. Quando você tirar a mão da água gelada e colocar na água natural, vai parecer que ela está quente. Essa sensação de comparação, ela funciona para muita coisa. Teve uma vez que eu fui fazer um churrasco. E aí eu tava aqui em casa, aí eu tinha que comprar carne, né? E aí eu falei pra Vanessa, ó, vou lá comprar a carne. Ela falou, vai comprar no açougue que é longe daqui da aldeia, que é mais lá no Guanabara. Por quê? Porque aqui o povo já pensa, tá aqui na porta, na cara do gol. É só esses bacanas da aldeia aqui que vai comprar. E aí vai ser mais caro. Aí eu fui e comprei onde? Aqui, na porta da aldeia. No que eu compro aqui na porta da aldeia, eu já pensei, tem que preparar terreno, né? Vou ter que chegar em casa e já dar aquela justificada. Aí o que eu falei? Ela perguntou quanto custou. Eu falei, não, foi de boa, foi R$800. Só que tinha dado 400. Só que 400 já era caro pra cacete. Só que pareceu que era barato, porque eu tinha falado sobre os 800. Vocês entenderam? E além desse gatilho de comparação, aqui ele está dizendo que gerou um senso de reciprocidade. Porque quando eles falaram não para sua proposta, eles se sentem meio que em dívida. E você aceitou esse não, você vem com outra mais barata, eles se sentem na dívida de te retribuir. É o gatilho da reciprocidade. Ricardo, você está dizendo para eu mentir para o cliente? Não. Mas você pode gerar comparativos. Por exemplo, ao apresentar um apartamento, ao apresentar um produto para o seu cliente, o que você pode fazer? Você pode falar de um produto parecido, com características semelhantes, que custa muito mais. Sempre tem. Aí você fala, produto assim, assim, assado, no bairro tal, 1,5 milhão em média. Aí o cara, putz, 1,5 milhão. Aí você fala, pois é, mas esse aqui com essas características tá 1,2 milhão. Ficou barato na cabeça da pessoa. Porque você já chega falando o valor mais alto, você pode gerar uma rejeição. Porque a sensação de caro e barato não foi definida. Simplesmente por uma falta de comparativo. Concessão também cria compromisso. Vamos continuar. Em suas pesquisas, Robert Cialdini parou pessoas na rua e pediu-lhes que acompanhassem um grupo de jovens problemáticos durante um dia de visitas ao zoológico. Apenas 17% das pessoas disseram sim. Nas vezes em que ele primeiro pediu às pessoas que passassem 2 horas por semana como conselheiros daqueles jovens, por no mínimo 2 anos, um pedido bem maior, todos disseram não. E quando em seguida ele pedia que acompanhassem os jovens apenas durante a visita de um dia ao zoológico, 50% concordaram. Isso é quase 3 vezes os 17%.
Olha que doideira. Olha isso aqui. Você entendeu o que gerou? Quando Solis foi solicitado que se dedicassem a aconselhar os jovens. Isso é a concessão em funcionamento. Cialdini também descobriu um interessante efeito colateral. 85% das pessoas do grupo de concessão realmente apareceram para a visita, comparados a apenas 50% do grupo que não passou pelo processo de concessão. Olha só, além de aumentar o índice de conversão, a conversão era mais quente, ela era mais firme. A concessão não apenas fez as pessoas dizerem sim, mas também aumentou o comprometimento delas com o pedido. A diferença no tamanho do pedido é importante. Para que a concessão tenha efeito, a primeira oferta deve estar além do que as pessoas normalmente aceitariam, embora ainda dentro de um limite considerado razoável. Se a primeira oferta for totalmente remota, o recuo, o segundo pedido não irá funcionar. Além disso, a oferta a ser rejeitada deve ser considerada justa. Então, por isso que no mercado imobiliário, quando eu vou falar de um produto, eu gero o senso de comparação com informações reais. Porque eu não estou te instruindo a mentir para as pessoas, porque eu mesmo não gosto disso. Apesar de que naquele caso do churrasco eu dei o migué, mas estou errado, assumo. Eu só usei como exemplo. Mas para o cliente não mente não, até mesmo porque você é responsável legalmente diante de qualquer informação que você passe, tá? Estratégias. Agora vamos para a prática. Como é que você vai fazer isso aqui? Para levar alguém a fazer algo, faça o primeiro e será imitado. Imite a linguagem corporal para criar consonância. É na sequência do que a gente vai falar agora. Observe duas pessoas conversando. Olha que interessante isso aqui. Grava isso aqui que eu vou te falar. Ó. Isso aqui é importante, isso aqui vai te ajudar demais. Hoje eu me tornei especialista nisso. Eu sou especialista nisso aqui. Eu amo persuadir pessoas. Eu amo convencer as pessoas. Eu amo me conectar. Observe duas pessoas conversando. Se prestar atenção, verá que, com o tempo, elas começam a imitar a linguagem corporal umas das outras. Se uma se inclina para frente, a outra se inclina também. Se uma toca o próprio rosto, a outra toca também. Olha só. Tânia Chardhar, não sei ler esse nome aqui. Também não me importa. Pediu a algumas pessoas que se sentassem e conversassem com o indivíduo. Um aliado que, na verdade, fazia parte do experimento, sem que os participantes soubessem. O aliado fazia vários gestos e movimentos de maneira planejada. Alguns aliados foram instruídos a rir bastante. Outros a tocar o rosto e outros ainda a balançar o pé. Os participantes do estudo começavam inconscientemente a imitar os aliados. Alguns comportamentos se intensificaram mais que os outros. O gesto de tocar a face aumentou 20%. Mas o de balançar o pé aumentou 50%. Em outro experimento, aquela cidadã lá que tem um nome aqui que é difícil de ler, ela e o seu colega John dividiram os participantes em dois grupos. Em um, o aliado imitava os movimentos dos participantes. Em outro, o aliado não imitava os participantes. Após as conversas, eles perguntaram aos participantes quanto haviam gostado do aliado e como avaliaram a interação. O grupo no qual o aliado imitou os participantes deu a ele a interação notas mais altas do que o grupo no qual o aliado não imitou os participantes. No início desse capítulo, afirmamos que se as pessoas sentirem que são semelhantes a você, sua tendência a persuadi-las é maior. E se estiver tentando convencer alguém a fazer algo, imite a posição do corpo, a expressão facial dessa pessoa quando você conversa com ela. Isso criará uma consonância e fará sentir que são semelhantes,
fazendo com que ele goste de você. Tudo isso aumentará as chances de que ele faça o que você quer que ele faça. Isso aqui também é conhecido como rapport. Se você me segue há mais tempo, você já ouviu falando de rapport. Rapport é a habilidade de criar conexão com as pessoas através dos gestos. E não só através dos gestos, mas também através da voz, através da fala, através de coisas que podem ser semelhantes. Na física, os opostos se atraem. Nas relações interpessoais, os iguais se atraem. Ou seja, quando você fala comigo, quando você conversa comigo, se você é uma pessoa que fala rápido, eu tendo a falar mais rápido. Porque isso já é automático para mim. Porque hoje já se tornou inconsciente. Mas no começo era um esforço muito grande para mim copiar você. Só que como qualquer habilidade, à medida que você treina, com o tempo aquilo vai ficando automático. É o famoso inconsciente competente. No começo você era inconsciente incompetente. Depois você aprende que existe essa técnica, igual você está me ouvindo agora. Aí agora você já é consciente, mas você ainda é incompetente, porque você não sabe fazer. Só que depois de um tempo, você continua treinando e você se torna competente, mas consciente. E isso toma muita energia, isso toma muito do seu tempo e da sua atenção. Às vezes você está falando com a pessoa e tentando usar rapport com ela, você acaba se distraindo do que ela está falando, porque você está tentando ler a pessoa. Só que se você continua treinando, com o tempo você vira competente, inconsciente, que é quando você já não gasta tanta energia. Você já está no flow, você já está no automático. Então o rapport ele se dá através de tom de voz. Se a pessoa fala rápido, você fala rápido. Se ela fala lento, você fala lento. Se ela é expansiva e fala pra cima, você fala pra cima e é expansivo. Se ela é pra baixo, você abaixa o tom e você fala mais quietinho. Com o tempo, você vai aprender a criar, inclusive, sotaque. Hoje é muito fácil pra mim sentar com uma pessoa, conversar com ela por 5 minutos e copiar o sotaque dela. E a tendência dessa pessoa confiar em mim é muito maior, simplesmente porque gerou consonância ou rapport. A gente se conectou. Isso tem a ver com a forma que você se veste, tem a ver com a forma que você se comporta, os gestos. Se você começa a copiar o que a pessoa está fazendo em um atendimento, faça o teste. Se você começa a copiar o que ela está fazendo, com o tempo, ela está te copiando. Você começa a conduzir a dança. Depois que você viu que conectou, que houve uma conexão, faça testes. Você quer ver um teste muito fácil de fazer? Para você saber se você está em sintonia com a pessoa, em algum momento que você perceber que vocês estão conectados, faça um teste, faz assim, ó. Se você fizer isso e a pessoa realmente estiver conectada com você, você vai ver que é automático. Ou se você não quiser fazer um gesto tão explícito assim, você vai fazer sorria. Você está conversando aqui e de repente você vai ver a pessoa sorrindo. Sabe o que é comum? Às vezes eu me... e tem um detalhe que eu não te falei. É uma via de mão dupla. Porque se eu conecto com você num rapport, eu posso estar conduzindo a dança. Só que eu me conecto com você também. Então, do mesmo jeito que você abre o coração para mim e eu tenho acesso ao seu coração, você tem acesso ao meu. Mesmo que eu seja especialista e esteja usando técnicas de persuasão. É uma conexão de via de mão dupla. Então é normal uma pessoa arrumar o óculos e eu arrumar. Só que eu não tô de óculos. Faz o teste depois, com careca. Você arruma o seu cabelo, você vai ver o careca arrumando o cabelo e ele não tem. Isso é conexão. E a conexão te proporciona mais negócios. Vamos avançar. Estratégia número 8. Para criar consonância, imite a posição do corpo e os gestos dos outros. Isso cria ligação e aumenta a probabilidade de que façam o que você pedir. As pessoas imitarão os seus sentimentos.
As expressões faciais e a linguagem corporal não apenas comunicam informações e afetam o modo como as pessoas reagem a você e a sua mensagem. Elas também podem fazer com que as pessoas se sintam de determinada maneira. Você já observou uma pessoa assistindo a um filme ou um programa de televisão? Ou alguém ouvindo um amigo contar uma história? Se você o fizer, você verá que a pessoa que está assistindo espelha as expressões e até a linguagem corporal da pessoa que está sendo ouvida ou observada. Eu tenho uma... Depois que eu desenvolvi essa facilidade para conectar com as pessoas, filmes que tem cenas extremamente constrangedoras em que alguém passa um constrangimento muito grande me incomodam ao extremo de eu precisar de sair da sala. Quem já passou por isso? Se você é uma pessoa que está assistindo um filme e alguém passa um constrangimento muito grande no filme e você não dá conta de assistir, provavelmente você é uma pessoa que desenvolveu muito a empatia. Você desenvolveu muito isso de conectar. Você tende a ser uma pessoa mais empática, que sente a dor do outro. Se você souber usar isso, você vai ser mais persuasivo. Agora você já é consciente. As emoções podem se espalhar por um grupo da mesma maneira que um resfriado ou uma gripe. E muito mais rápido. No início desse capítulo, falamos da validação emocional. A ideia de que pessoas olham para outras para decidir o que fazer. Da imitação e da consonância. Se você combinar validação social, imitação e consonância, começará a entender como as emoções podem ser percebidas, identificadas e reproduzidas em outras pessoas. Caralho, isso é muito forte. Elaine Hatfield pesquisou a ideia do contágio emocional. Quando uma passagem ou uma ideia são emocionais e ganham impulso dentro de um grupo, o contágio emocional acontece e uma ideia, sentimento ou atitude torna-se viral. Se a gente estiver num flow aqui muito grande, se estiver conectado comigo, se eu estiver contando a minha história para você e em algum momento eu me emocionar na minha história, se a gente estiver muito conectado, em sintonia, em consonância, você vai chorar junto comigo. Às vezes é uma história que ouvindo em outro momento, ouvindo em outra situação, sem a mesma conexão, você não ia se emocionar. Só que porque você estava conectado e eu conto, você chora junto comigo, porque as emoções também se espelham. Você já viu que eu faço vídeos, às vezes, dos imóveis, a maior parte das vezes, com muita empolgação, com muito ânimo, e às vezes eu chego lá no imóvel e eu solto meu coração e eu falo, caramba, que surreal tá aqui. Nossa, eu tô imaginando meu filho, eu tô imaginando minha filha aqui. Nossa, isso aqui deve ser bom demais, olha só o que eu vou fazer nesse lugar. Então quando eu falo daquilo, expresso essa sensação, eu me esforço para ter aquela sensação, aquela emoção, isso transmite no vídeo. Doideira, né? Transmite no vídeo. As pessoas imitam o que vem. Se você estiver sorrindo, os que o cercam tenderão a sorrir. Se você for ativo, eles serão ativos também. Isso significa que quando você se propõe a convencer alguém a fazer alguma coisa, precisa prestar atenção em sua linguagem corporal, sua voz e sua paixão pelo tema. Alguém falou aqui, eu não entendi por que a pessoa falou, mas falou assim, esse cara romantiza tudo. Isso também é intencional. Tudo que eu faço mais apaixonado, mais intencional. E eu uso gatilhos também. Enquanto eu tô te ensinando, eu tô usando gatilhos pra te persuadir a entender que é parada também. Isso é o que um bom professor faz.
Para convencer as pessoas a fazer algo, demonstre que você tem paixão pelo que está pedindo que façam. Olha só. Outro tópico, seja viral. Muitos dos tópicos desse livro são sobre fazer com que uma ou várias pessoas façam algo, entender o que motiva o indivíduo e ter tempo para trabalhar com alguém em particular para que faça aquilo que você quer. Mas e se você quiser que várias pessoas, centenas, milhares delas, façam algo específico? Pensa no perigo. Deixa eu fazer minha mãozinha de maquiavélico. A resposta é sim. Uma maneira de fazer isso é tornar sua mensagem viral. Na linguagem moderna, viral é uma imagem, vídeo ou link que se espalha rapidamente por uma população, sendo compartilhado por grande número de indivíduos. Quando algo se torna viral, adquire o poder de validação social sobre o qual falamos no início desse capítulo. Quando a sua ideia ou mensagem circula de forma viral, outras pessoas sentirão vontade de se envolver e fazer o que todos estão fazendo. Em seu livro The Dragonfly Effect, o efeito libélula, Jennifer Acker e Andy Smith contam a história de um rapaz chamado Samir, que precisava de um transplante de medula. Ele não tinha doador compatível, por isso seus pais e colegas do trabalho espalharam a mensagem. O objetivo era conseguir que 20 mil pessoas na Índia se inscrevessem como doadores em 3 semanas. Segundo seus cálculos, com esse número eles teriam grandes chances de conseguir uma medula compatível. Eles usaram a tecnologia para espalhar a mensagem e alcançaram seu objetivo. Por que alguns pedidos e ideias se tornam virais e outros não? Quem trabalha comigo sabe. Eu nem sempre acerto os virais, mas eventualmente eu consigo acertar alguns vídeos virais. E algumas dessas vezes eu estou fazendo campanhas para imóveis. Então já aconteceu algumas vezes de eu soltar um vídeo e esse vídeo atingir 1 milhão de pessoas de um dia para o outro. 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Em alguns desses vídeos, eu fazia um pitch, que é uma proposta, um pitch. E aí no meio do vídeo eu falava, se você se interessou, se você gostou, o que você vai fazer? Tem um link lá na minha bio. Você vai lá e clicar, e você vai entrar nesse link e o pessoal vai te atender. Agora você pensa, um vídeo com 2 milhões de visualizações, direcionando as pessoas para uma ação, o famoso call to action, chamando as pessoas para clicar em um link. Já aconteceu mais de uma vez de eu gerar mais de 2 mil leads de um dia para o outro, gratuitamente. Para gerar 2 mil leads, dependendo da campanha que você faz, você gastaria talvez alguns muitos milhares de reais. Alguns muitos milhares de reais. E o que torna um vídeo viral? Vamos entender isso aqui agora. O que se torna viral? John Berger analisou artigos do The New York Times para ver quais deles se tornaram virais e quais não. Ele analisou mais de 7 mil artigos em um período de 3 meses. E concluiu que o elemento mais importante para que uma mensagem seja viral é o fato de ela provocar uma forte reação emocional. No topo da lista estavam mensagens que evocavam fortes emoções positivas, como por exemplo admiração. Logo atrás vinham as mensagens que evocavam fortes emoções negativas, como raiva e ansiedade. Em The Dragonfly Effect,
Os autores confirmaram essa análise. Além das emoções, as mensagens se tornam virais e levam as pessoas a tomar alguma atitude quando comunicam a paixão e o comprometimento do indivíduo ou organização por trás delas e incluem uma história. Gatilho da história. Que é o capítulo 4, o poder das histórias. Para saber mais sobre o impacto das histórias, aí depois a gente vai ler, tá? No capítulo 4. Estratégia 10. Para fazer com que algo se torne viral, use a paixão em um forte conteúdo emocional e uma boa história para comunicar a ideia ou chamamento à ação. Você está entendendo por que eu faço vídeos? E por que eu tento ser emocional? E por que eu coloco uma musiquinha para tocar o coração? Porque eu estou tentando tocar a emoção. As pessoas compram, não é pela razão, elas compram pela emoção. Mesmo que ela tenha uma necessidade real de comprar algo, na inteligência ela sabe que ela precisa comprar algo. O gatilho que gera a compra é o emocional. Você entendeu? Vamos avançar. A ciência do vínculo. O que membros de uma banda musical, fãs vibrando em um jogo de futebol e frequentadores da igreja têm em comum? Todos eles estão engajados em uma atividade sincrônica. O hormônio mágico do vínculo. Então, por que exatamente as pessoas criam um vínculo quando fazem algo juntas, como gargalhar, bater palmas ou cantar? O vínculo acontece devido a um hormônio chamado ocitocina, que escreve com X, oxitocina. Todas as pessoas liberam esse hormônio em determinados momentos, embora ele seja mais ativo nas mulheres. Ocitocina é o hormônio que libera quando você cheira o pezinho do neném. As causas mais conhecidas da liberação de ocitocina são o parto e a amamentação. Mas a ocitocina também está relacionada às emoções. Quando é liberada, depois que a mulher dá à luz, ela é responsável pelos sentimentos de vínculo maternal. Entretanto, a ocitocina também é ativa em outras ocasiões. Em seu livro A Molécula da Moralidade, Paul Zak discute as pesquisas que mostram que quando as pessoas criam um vínculo através de uma atividade em grupo, os níveis de ocitocina se elevam. Isso explica por que fazer atividades em grupo cria um elo entre os seus membros. Toda vez que a ocitocina é liberada, nós sentimos amor, carinho, empatia e confiança. Experimentamos uma sensação de pertencimento e conexão. As pessoas que são incapazes de liberar ocitocina em seu corpo têm tendência a se tornarem psicopatas, sociopatas e narcisistas. Você poderia pensar na ocitocina como o hormônio tribal. Algumas pesquisas revelam que esse hormônio está relacionado ao sentimento de conexão a um grupo ou tribo e de suspeita em relação àqueles que não pertencem a esse grupo. Há anos, os antropólogos vêm estudando os rituais presentes em certas culturas, como tocar tambores, dançar, cantar. Scott Wiltermuth e Chip Heath conduziram uma série de estudos para verificar se e como o comportamento sincrônico afeta a maneira como as pessoas cooperam. Eles testaram combinações de caminhar no mesmo passo, não caminhar no mesmo passo, cantar juntos e outros movimentos em grupos de participantes.
E descobriram que pessoas que se engajavam em atividades sincrônicas se mostravam mais cooperativas para completar tarefas subsequentes e mais dispostas a fazer sacrifícios pessoais para beneficiar o grupo. Atividades sincrônicas são ações que você realiza junto com outra pessoa, em que todos fazem a mesma coisa ao mesmo tempo, próximas fisicamente uma das outras. Dançar, praticar tai chi e yoga, cantar, bater palmas, louvar, junto com outros indivíduos, são exemplos de atividades sincrônicas. As pesquisas de Wiltermuth e Health também revelaram que você não precisa sentir-se bem em relação ao grupo ou atividade em grupo para ser mais cooperativo. O simples ato de executar uma atividade sincrônica parece fortalecer a ligação social entre os membros de um grupo. Caramba! Rir une as pessoas. Quantas vezes por dia você ouve alguém rir? O riso é onipresente. Portanto, não precisamos parar para pensar sobre o que ele é e por que as pessoas riem. Robert Provine é um dos poucos neurocientistas que estudaram o riso. Ele concluiu que o riso é um comportamento instintivo, não aprendido, que cria um vínculo social. Você está vendo por que eu inseri humor nos meus negócios? Porque eu quero vender mais. Eu sou um perigo ambulante. Eu sou persuasivo. Ainda bem que eu sou uma pessoa boazinha. Boazinha não, né? Ainda bem que Jesus me achou. Porque assim, ruinzinho eu sou, né? Só que aí, como eu sou instrumento de Deus, eu acabo persuadindo pro bem, né? Ai, ai. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Onde que eu parei? Ah, aqui, ó. Estratégia número 11. Para convencer as pessoas a fazer alguma coisa, primeiro crie vínculo entre elas, como grupo, fazendo-as dar risada e desenvolver um comportamento sincrônico. Robert Provine passou várias horas observando quando e por que as pessoas riem. Ele e sua equipe observaram 1.200 pessoas rindo espontaneamente em diferentes locais. Anotaram o sexo, a situação, o falante, o ouvinte e o contexto. Eis um resumo do que descobriram. O riso é universal, todos os humanos em todas as culturas riem. O riso é inconsciente, não se pode rir amando de alguém. Será um riso falso. O riso serve para comunicação social. Nós raramente rimos quando estamos sozinhos. Rimos com uma frequência 30 vezes maior quando estamos com outras pessoas. O riso é contagioso. Sorrimos e logo começamos a rir quando ouvimos outras pessoas rindo. O riso aparece cedo nos bebês, por volta dos 4 meses de idade. O riso não tem a ver com humor. Provine estudou mais de 2.000 casos em que risadas ocorrendo naturalmente e na maioria das vezes elas não foram resultados de humor, como uma piada. A maioria das risadas se seguiram a frases do tipo: "Oi John, como vai? Lá vem a Mary." Ou "Como você se sentiu na prova? Se saiu na prova?" O riso, após esse tipo de frase, conecta as pessoas socialmente. Apenas 20% das risadas vêm de piadas. Raramente rimos no meio de uma frase. Em geral, o riso acontece no fim. A maioria das risadas vem da pessoa que fala, não da que ouve. A pessoa que fala ri quase 2 vezes mais. Olha só. As mulheres riem mais do que o dobro de vezes dos homens. O riso denota status social. Quanto mais alta a sua posição na hierarquia de um grupo, menos você ri. Olha só. Que coisa, né? As pessoas necessitam de atividades sincrônicas para serem felizes? A pergunta. Em seu artigo Hive Psychology, Happiness and
Public Policy, Psicologia da Colmeia, Felicidade e Políticas Públicas. Jonathan Haidt chega ao extremo de afirmar que, com a atividade sincrônica, promove a ligação. Como a atividade sincrônica promove a ligação, ela ajuda a sobrevivência do grupo. Ele acredita que existe certo tipo de felicidade que os seres humanos só podem sentir quando praticam atividades sincrônicas. Por exemplo, muitas pessoas apreciam a experiência de tocar em uma banda ou orquestra, cantar com um coro ou mesmo ir à missa. Todas essas são atividades sincrônicas. Como fazer com que as pessoas confiem em você? Eu não vou ler agora. Eu vou ler depois. Você queria... Olha só. Como fazer as pessoas... com que as pessoas confiem em você? Isso aqui era bom, hein? No. Isso aqui era bom. Mano, vou ler agora não. Maldade, né? Mas eu vou fazer assim mesmo, essa maldade, desculpa. É pra você não perder minhas lives. Eu sei usar das psicologia também. Né, doutora Michele? Você tá achando que é só você? Ai, ai. Agora eu vou ler os comentários. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem muita gente perguntando o nome do livro. Esse livro aqui, ele chama Como Convencer as Pessoas a Fazer o que Você Quer. Eu vou te frustrar. Eu já falei isso mais de uma vez. Porque é o seguinte. Esse livro, ele não... Eu já repeti tanto essa história que tá ficando chato. Não tem ele à venda. Você não vai achar ele à venda na Amazon, você não vai achar no Mercado Livre, você não vai achar na biblioteca, na livraria. Não tem. Só que tem em PDF. O que é bom, assim, você pode pegar ele em PDF, você pode imprimir ele, se você gosta de papel. Eu, por exemplo, não gosto de ler livro digital. Eu sou sinestésico. Sabe o que é uma pessoa sinestésica? Uma pessoa que gosta de tocar nas coisas. Eu vejo pegando. Então eu preciso da sensação do toque. Então escrever me faz bem enquanto eu tô lendo. Anotar, rabiscar. É muito comum eu estar em uma reunião e rabiscando um papel. Eu posso não estar escrevendo nada a ver com a reunião, mas aquilo ali me faz bem, entendeu? Porque eu sou sinestésico. Então eu preciso do papel. Então se você é uma pessoa como eu que gosta do papel, você vai ter que imprimir esse livro. Raramente você vai encontrar ele, às vezes... à venda usado, e é muito caro. Eu já paguei R$200, já paguei 800 e já paguei R$900 nesse livro. Eu tenho 3 dele, e um, né, que seria o quarto, é emprestado, que eu não devolvi ainda. Que vergonha. Eu já topei o doutor tantas vezes, mas eu nunca tô com o livro. Oh, meu Deus. Deixa eu ler o que vocês falaram comigo aqui. É porque vocês vão mandando um tanto de coisa, e eu não... E aí eu tô lendo, eu não consigo... Eu tô lendo o livro, conversando com vocês, eu não consigo ler o que vocês estão falando. O ser humano é movido pela emoção. É verdade? Muitas interações. Ah, não vai dar pra eu ler isso aqui tudo, não. Na próxima live, a gente vai falar sobre como gerar confiança nas pessoas. Que seu finalzinho de feriado seja maravilhoso. Que você tenha uma noite maravilhosa. Tá bom? Pra quem entrou agora, tô vendo aqui, ó, Márcia. Eu vou... Márcia, calma. Eu vou deixar a live salva, tá? Então você pode assistir agora. E tem um pedido que eu sempre faço.
Se fez sentido para você esse conteúdo, se te abençoou de alguma forma, marca alguém, manda para alguém essa live. Vai ficar salvo no meu feed agora. É uma forma de você me retribuir e uma forma de você semear na vida de outra pessoa também. Tá bom? Buenas noches. Bora?